Hoje eu me chamo Aline Bandeira, se você ainda não me conhece, e hoje nós vamos conversar aqui com o Eduardo para a gente conversar sobre como obter o passaporte polonês. Vai ser um papo muito interessante. Então, se você puder, já encaminha essa live para mais alguém. Ajuda aí, porque o Instagram tá demorando um pouco para notificar as pessoas sobre a live. Então, se você puder, me ajuda na divulgação disso. Manda aí essa live para mais alguém que você conhece, para que a gente possa ter essa conversa hoje super interessante e bastante esclarecedora sobre como pode obter o passaporte polonês. Então, sejam muito bem-vindos para quem já está chegando aqui. Tivemos um pequeno atraso aí devido a um contratempo que não estava previsto, mas estamos aqui honrando o compromisso para ter essa conversa super importante para vocês. A qualquer momento, o Eduardo, do Passaporte Polonês, vai estar aqui online com a gente para nós termos essa conversa que será extremamente interessante. Então, se você já está aqui na live, eu te peço que, por favor, você deixe aqui nos seus comentários se você está me ouvindo bem. Eu estou usando o fone, então pode estar dando alguma interferência. Se você está vendo bem, se está ouvindo. Então, se você puder me confirmar isso, eu já te agradeço demais por essa ajuda, tá? Acho que o Ângelo tá aí. Ângelo, se você estiver me ouvindo, me confirma, por favor, se você está conseguindo me ouvir e me ver bem, para a gente começar aqui já dar o segmento aqui nessa live. E sejam muito bem-vindos. Sigam também aqui já os nossos dois perfis, né? O meu, Guia Brasileira na Polônia. E eu tô compartilhando com vocês várias informações sobre a Polônia, sobre as principais capitais. Então, dá para você conhecer a Polônia sem sair de casa, né? E siga também o perfil do Eduardo, que é especialista em cidadania polonesa. Então, vocês vão procurar por @passaporte polonês. É um logotipo vermelho com a bandeirazinha da Polônia. E aí vocês vão conseguir ter acesso ao perfil dele. Deixa eu ver aqui. Vocês aguardem um pouquinho que o Eduardo já está entrando. Aceitar o convite, clicar em aceitar, que você já consegue entrar aqui ao vivo para a gente ter essa conversa super interessante aqui com todos nós. Olha, o Eduardo está entrando. Só virar. Bom dia, boa Bom tarde, dia, boa boa noite. tarde. Agora vai. Boa tarde Tudo no bom, Brasil e Aline? boa noite na Polônia. Eu tentei Tudo entrar pelo jóia. computador aqui, mas acho que deu algum problema, não consegui. Aham. Então vai pelo celular mesmo. É, pelo computador, acho que às vezes também a gente tem esse problema de É, conexão. deixa eu ajeitar aqui o Tá celular porque não estava programado tranquilo. aqui. Aham. Enquanto o Eduardo conecta aí melhor, gente, quero pedir novamente a vocês, sigam nossos perfis, Guia Brasileiro na Polônia, para você que é polonês, para você que tem ascendência polonesa, que quer conhecer a Polônia. Então já segue o perfil que tem bastante informação aqui, que, como eu sempre digo, dá para você descobrir a Polônia no sofá da sua casa, sem gastar, sem sair de casa. E siga também o perfil do Eduardo, @passaporte polonês, que para mim ele realmente ele é o melhor expert do Brasil e o melhor de tudo, ele tem cidadania polonesa, então assim ele tem propriedade de prestar um serviço desse, né? Porque então é extremamente importante. Você que já conseguiu aí, Tá Eduardo? Tudo tudo ok? certinho agora. Perfeito, então. Quero agradecer também já o Hugo aqui que mandou nos comentários dizendo que o som tá ok, que a imagem tá muito boa. Então, gente, eu pesquiso no Arquivo Nacional também, já esteve na Polônia, então continue aqui nessa live que vai ser muito interessante. Então, vamos aqui oficialmente dar a largada na nossa live hoje sobre como obter o passaporte polonês. Vou aqui começar me apresentando para os seguidores do Eduardo, para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Aline Bandeira, moro aqui na Polônia desde 2019. Infelizmente, não tenho cidadania polonesa. Nesse ponto, o Eduardo não pode me ajudar. Infelizmente, não tenho nenhum parente polonês, mas resido aqui no país e sou assim completamente apaixonada pela Polônia,
pela história desse país, pela força e resiliência dos poloneses, e te convido a seguir o meu perfil para você descobrir a Polônia. Então, eu posto informações sobre cultura, gastronomia, pontos turísticos, então, literalmente é um manual para você conhecer a Polônia sem sair de casa, tá bom? E agora eu passo aqui a bola para o Eduardo se apresentar aí também para vocês conhecer quem é esse nosso especialista que vai conversar aqui hoje com a gente. Bem, em primeiro lugar, obrigado pela live, pelo convite. É um prazer enorme poder participar, da sua live. É, bem, como você falou, meu nome é Eduardo Joelson, trabalho já há 9 anos com cidadania polonesa. Uhum, É, nós temos cerca de 1.700 clientes já com cidadania confirmada. E nós atuamos nesse ramo, temos equipes de pesquisadores na Polônia, equipes de pesquisadores no Brasil e equipes também de procuradores na Polônia. Então, nós fazemos todo esse trâmite para aquele que gostaria de obter a sua cidadania polonesa, nós damos toda a assistência, toda a assessoria. E hoje, na live de hoje, a gente vai tentar explicar melhor como uhum. funciona essa tal cidadania polonesa, que às vezes é um mito, mas é bem mais simples do que se pensa. Sim. E, Eduardo, essa conversa nossa, eu até fiz aqui um roteiro, porque assim, é muito comum eu receber várias perguntas, e foi por isso que me motivou a convidar alguém que é especialista nisso, porque eu entendo sobre a Polônia, assim, o que precisa conhecer, mas aí sobre esse assunto tem que ser um especialista mesmo como você. Então, assim, eu vou começar aqui a te fazer várias perguntas Ó, que eu acredito que vai ajudar aí todo mundo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a você que nos explicasse é quem é que tem direito a ter cidadania polonesa? Quais são as situações que são favoráveis, né? Quais são os critérios que uma pessoa precisa cumprir para ter direito à cidadania polonesa? basicamente, tem que ser descendente de polonês, para Uhum, começar. Tem que ter um ancestral polonês. Então, seja ele pai, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, um ancestral direto. Tá? Então, começa por aí. Existem muitos critérios, existem outros critérios, não existem muitos critérios, existem outros critérios que nós vamos falar aqui. Mas para começar isso, você tem que detectar, uhum, olha, eu sei que, vamos supor, o meu bisavô era polonês. Então, a partir daí, a gente começa a investigar. Então, quem tem direito? Basicamente, sim. descendente direto de polonês. Uhum. Agora, se ele vai poder cumprir os requisitos, aí é isso que a gente faz. Então, a gente vai É falar. um trabalho mais minucioso que tem que realmente ter uma assessoria sua para avaliar cada caso, né? Certamente, Uhum. certamente. Eduardo, e outra coisa que, assim, quando eu vim morar aqui na Polônia, muita gente me falava: ah, é bom tu morar na Polônia, se tu tiver um filho aí na Polônia, vai ter um filho polonês. E aí, essa é uma pergunta que eu recebo muito frequente aqui no Instagram: se brasileiros que têm filhos aqui na Polônia, se os filhos que nascem aqui em solo polonês são poloneses. E aí, o que que você fala pra gente? São ou não são poloneses? Brasileiros que tiveram filho na Polônia. Porque assim, eu não sei se você vai perguntar sobre isso. Existe aquela questão do critério ius sanguinis, ou direito de sangue, né? Uhum. Então, você Explica aí herda a pra gente cidadania o dos que que é isso. pais. É o direito de sangue, ou significa o quê? A cidadania polonesa ela obedece o princípio ius sanguinis, o direito de sangue. O que significa isso? A cidadania de uma pessoa é com base na nacionalidade de seus pais. Uhum. É o oposto do ius solis, que define a cidadania com base no local de nascimento. Ou seja, o descendente de poloneses, ele pode ter direito à cidadania polonesa, mesmo sem ter nascido na Polônia, porque ele herdou a Uhum. cidadania dos pais, avós, bisavós. Então, o fato de ele ter nascido de ter tido filhos na Polônia, aí teria que ser uma outra tipo de concessão, via Uhum. permissão, via. Aí os pais teriam que requerer a cidadania por tempo de moradia, aí não é por descendência ou por Sim. ascendência, Uhum. entendeu? Então já. Os pais adquirindo aí teria que transmitir para os filhos, mas Uhum. seria diferente dessa parte, dessa forma de adquisição por meio de ancestralidade. Não sei se ficou Entendi. claro. Ficou super claro. Então, só para a gente resumir aqui de uma forma bem clara para os nossos seguidores aí, principalmente os meus, né, que não têm muito conhecimento sobre cidadania polonesa, que eles vêm mais atraídos para conhecer a Polônia.
Mas respondendo a pergunta de vocês, brasileiros sem cidadania polonesa, né, seja por tempo de residência no país ou por ascendência, como o Eduardo está falando, se tiver um filho aqui na Polônia, de imediato ele não é polonês, ele continua sendo só brasileiro mesmo, né? E isso pode ser requerido depois, de acordo com alguns critérios, como o tempo de residência dos pais aqui na Polônia. Mas acaba aí o mito, não é que vem para a Polônia, passou 6 meses, engravidou, teve um filho, e o filho já é polonês, não. Então, É. já esclarecemos aí uma das dúvidas de vocês. Existe um tal de carta por óbito, enfim, carta de permanência, tem outras coisas que vêm, que tem que ser analisadas, tá? Uhum, Depois, até se quiser, a gente indica um escritório, né, que trabalha só com sim. essa parte de aquisição por permanência. E aí, de repente, a gente pode até combinar uma live, porque assim, a maioria do meu público que me segue são brasileiros que moram aqui na Polônia, ou que futuramente vão vir morar aqui. Então, assim, à medida que está passando o tempo, esses brasileiros estão ficando mais tempo na Polônia. Então, em breve, a gente vai ter uma live aí só para esclarecer sobre como obter a cidadania polonesa por tempo de residência aqui na Polônia. Perfeito. Gente, eu vou pedir aqui para vocês, eu estou vendo que tem muitos comentários, eu estou dando uma olhada aqui nos comentários como é que estão a reação de vocês. A Anice está dizendo que é louca de vontade para conhecer a Polônia. O perfil Pesquisa no Arquivo Nacional diz que já segue, que esteve na Polônia recente. Então, gente, Então, vocês vão. Pode um falar, parênteses, Eduardo. né? Esse perfil, pesquisa no Arquivo Nacional, a minha colega Cláudia, eu ia falar nela, mas ela que faz as pesquisas no Arquivo Nacional. Mas a gente vai falar isso posteriormente. Uhum, Então, indico fortemente ela para fazer essas pesquisas no Arquivo Nacional. Mas desculpe, perfeito. pode continuar. Não, que é isso. Então, gente, quero pedir também a vocês. Eu vi que vocês estão deixando perguntas aqui nos comentários. Vocês continuem deixando as perguntas, porque a gente vai seguir aqui meio que um roteiro. Para deixar uma conversa, né, numa sequência lógica, mas mandem as perguntas que no finalzinho da live a gente vai bombardear o Eduardo de perguntas e ele vai esclarecer tudo para a gente. Então vai deixando sua pergunta aí nos comentários, compartilha essa live com alguém que você sabe que se interessa por esse assunto, para que juntos a gente possa aprender mais aqui sobre esse tema, tá? E eu quero agradecer todos vocês que estão aqui. Pleno domingo, a gente teve 26 pessoas online, então já é um grande sucesso para a gente. Então continue aqui nessa live. E aí, Eduardo, você falou agora para a gente sobre essa, né, cidadania, se brasileiros que têm filhos aqui, você já esclareceu isso para a gente. Queria que você esclarecesse também para a gente qual que é a diferença entre ter a cidadania polonesa e a naturalização? Que pelo que me parece que a gente já conversou, são coisas totalmente distintas, né? Uhum. Boa pergunta. A cidadania por naturalização é aquela que o imigrante ele vem morar no país. Então, ele tenta obter a nacionalidade daquele país, Uhum, para obter os mesmos direitos de um cidadão nascido naquele país. Então, para isso, ele se apresentava às autoridades locais sim. e demonstra provas de vínculo, como, por exemplo, domínio da língua, casamento, filhos nascidos no país, prova de emprego no país, bens adquiridos, né, no país, tipo imóveis. Então, ele tenta obter a naturalização através desses vínculos, que era o que acontecia com os nossos ancestrais poloneses. Uhum. Eles chegavam ao Brasil, ou o país que for, e tentava obter essa naturalização para poder obter os direitos de quem tivesse nascido por aqui. Já a cidadania por ascendência é aquela histórica, que é o caso aqui de todos que estão assistindo, imagino. Uhum. Ou seja, a lei do país permite que os descendentes daquele ancestral eles possam herdar a cidadania originária. Com Sim. isso, ele passa a ter uma dupla cidadania, tá? Ou seja, a do país onde nasceu e a cidadania do ancestral, que E é o no caso meu caso, então, que eu não tenho ascendência polonesa e que futuramente eu pretendo solicitar, então, no meu caso, seria a naturalização. É você isso? tentaria obter uma naturalização aí na Polônia. Perfeito. Uhum. Aí seria por tempo de permanência, enfim. Sim, Cada país tem a sim. sua regra. Uhum. Então, Perfeito. nós estamos, no caso, pleiteando um direito garantido pela lei da cidadania polonesa,
que permite obter a cidadania através dos nossos ancestrais. Não sei, ficou claro? Ficou claro. Gente, Tá? mandem aí nos comentários se vocês estão gostando da live, se está ficando claro, porque realmente é um assunto que às vezes é muito técnico e às vezes requer um detalhamento maior, mas o Eduardo está assim fazendo isso de forma brilhante, de forma Obrigado. muito resumida e objetiva. Mas vão deixando aí nos comentários a percepção de vocês, se vocês têm mais alguma pergunta. Eu quero agradecer aqui também a presença do Ariel. O Ariel, tem cidadania polonesa, os parentes deles são poloneses, morou aqui um tempo na Polônia. E foi um prazer conhecer você, Ariel. Fico muito feliz de saber que você está aqui nos prestigiando com o seu tempo aqui na live. Mas vamos direto ao assunto, porque aqui é sempre objetivo, a gente não tem muita enrolação aqui. Então, a gente já falou esse tópico, né? Quem tem direito à cidadania polonesa, de uma forma geral. Agora sim, a gente sabe que nem tudo na vida é fácil, né? Então, tudo o que vale muito tem um preço. Então, assim, tem algum desafio nessa comprovação para obter a cidadania polonesa? Você pode pontuar algum desafio, assim, como que, na sua percepção, aí que já conseguiu mais de 1.700 cidadanias, né? Um número bem considerável. O principal desafio é você conhecer sua família, a história da família. Começa por aí, porque a Uhum, gente, boa parte dos processos ficam travados nessa parte de conhecimento. Porque acontece? A pessoa chega, oi, bom dia, eu gostaria de saber da entrada na cidadania, eu gostaria de saber custo e prazo. Eu falei, tá, peraí, temos que vamos retroceder, vamos conhecer sobre sua uhum, família. Às vezes a sim, pessoa acha que pelo sobrenome dela é o suficiente, ou então porque ela tem algum documento brasileiro que diz que o parente é polonês. Ah, eu tenho uma certidão de casamento do meu avô que diz que ele é polonês. A pessoa acha que por isso já é suficiente. Então, assim, existe um conhecimento da história da família. sim, Então, muitos casos são complicados pela dificuldade que as pessoas têm em levantar essas informações, seja porque nada foi compartilhado pela família ao longo do tempo, e as pessoas que poderiam passar informações sobre a família já são falecidas. Então, e tem a questão da documentação também, né, que muitas vezes é perdida no tempo. Às vezes a pessoa se muda, isso aqui joga fora. uhum, Então, seria basicamente isso. Seria a pessoa conhecer a história da sua própria família sim, e ter a documentação necessária. Seria uhum, basicamente isso. Existem outras dificuldades, mas essa aí é que eu elenco como a principal dificuldade. isso, entendi. E essa situação, assim, da gente não conhecer a história da nossa família, né? Isso é tão importante e ultimamente, assim, eu tenho despertado isso de até pesquisar sobre a minha árvore genealógica, né? E a gente ter esse conhecimento da história da nossa família nos deixa também mais forte, né? Então, à medida que você vai pesquisando sobre a história da sua família, você vai esclarecendo coisas, assim, até comportamentos que você tem que você não sabia. Então, você descobre que o seu avô tinha esse mesmo comportamento, ou a sua avó tinha essa mesma habilidade que você tem. Então, é Olha, riquíssimo, né, a gente conhecer a nossa história. isso é uma cachaça, digamos assim, né? Porque você começa a descobrir coisas da sua família, Uhum, você fica apaixonado. Gente, o meu avô era alfaiate, ele trabalhava com não sei o quê, tinha um comércio na rua tal não existe mais. Isso aí é o meu caso, sim, né? Estou falando casos reais. Ah, meu avô, ele era comerciante, ele era vendedor. Então, assim, você vai dando vida a coisas que estão mortas, né? Então, uhum, você vai acrescentando. Assim, você não para. É muito legal você poder conhecer melhor a história da sua família, não só para a cidadania, né? Mas sim, como conhecimento mesmo, uhum, né? perfeito. Agora vamos aqui para um novo bloco. E mais uma vez, tem muitos comentários aí, gente. Vocês vão mandando as perguntas que no final eu vou passar todos esses comentários novamente para a gente ver as principais perguntas aí, as que mais se repetiram, para a gente responder também no final. E lembrem de seguir aqui os nossos perfis, Guia Brasileira na Polônia, se você quer vir descobrir a Polônia, e também Passaporte Polonês, para você ter toda essa assessoria do Eduardo e ter aí acesso às informações de como obter o seu passaporte polonês. Agora a gente vai falar aqui sobre uma coisa importantíssima: documentação. Eu vou ser bem sincera, quando eu vim para a Polônia, pediram para a gente assim, vários documentos e eu tenho a sorte de ser uma pessoa organizada. Então, desde que eu
fiquei assim adulta, dos meus 18, 21 anos, eu sempre tive uma pasta ali, na minha época, né, alguns anos atrás, a gente chamava de pasta fichário, né, que daí tinha vários compartimentos, e ali eu sempre tive todos os meus documentos, então rapidamente eu consegui apresentar esses documentos que a Polônia solicitou para quando a gente veio aqui se mudar. Mas eu sei que isso não é uma realidade. Tem muita gente que às vezes não sabe nem cadê a certidão de nascimento, a sua própria, imagine a certidão de nascimento do seu bisavô. Então, eu acredito que esse tópico que a gente vai falar agora sobre documentação deve ser aí uma dor de cabeça para todo mundo, né? Então, eu queria te perguntar, Eduardo, quais são os documentos assim essenciais para solicitar esse processo de obter um passaporte polonês? É, é uma composição de documentos poloneses, ou seja, emitidos por autoridades polonesas, e documentos brasileiros, supondo que o ancestral emigrou para o Brasil. Então, Uhum, basicamente, do Brasil, certidões de nascimento e de casamento, desde o solicitante, a pessoa que quer pleitear a cidadania, até o ancestral polonês. Então, vamos supor, eu tenho meu avô paterno nasceu na Polônia. Eu vou precisar da certidão de casamento do meu avô, certidão de nascimento, de casamento do meu pai, minha certidão de nascimento. Então, isso é só um exemplo, tá? Então, é uhum, basicamente sim. só para você entender que existe necessidade de pedir essas certidões em todas as gerações, Uhum, desde o solicitante até o ancestral. E tá. documentos poloneses. Então, por exemplo, o passaporte polonês é o melhor documento. Passaporte polonês junto com caderneta militar. Uhum. Esses são os melhores documentos poloneses. Existem outros é, que podem ser obtidos em buscas de documentos nos arquivos. Isso a gente vai falar. Eu imagino que a gente vai falar, que você vai perguntar Sim. sobre isso. É Então, a próxima pergunta. é, basicamente são esses documentos. Assim, o que vale a pena pontuar é que muita gente perde tempo, energia e dinheiro, lógico, correndo atrás de documentos que não são obrigatórios. Uhum, Tipo, certidão de óbito. As pessoas falam assim, olha, eu estou correndo atrás, vou pedir uma certidão de óbito de inteiro teor do meu... Para por aí. Porque na cidadania polonesa, o que vale é o que a pessoa fez enquanto era viva. Depois que morreu, cessam os efeitos. Então, o que uhum, vale são os atos que a pessoa fez, os atos da pessoa enquanto ela era viva. Então, eu preciso da lista do navio onde o meu bisavô chegou. Não é obrigatório, em alguns casos é necessário. Então, às vezes, as pessoas, por falta de uma orientação, acabam perdendo muito tempo e às vezes gastam com isso, procurando coisa que não precisa. Então, por isso que é importante ter alguém orientando para focar no que realmente precisa. então, Então, antes de sair procurando tudo, entre em contato com o Eduardo, que daí ele vai te direcionar quais documentos literalmente são obrigatórios e necessários, e ganha até tempo nesse processo, né, com Eduardo? certeza, eu vou te dar o meu exemplo. Quando eu comecei, eu consegui a certidão de nascimento do meu avô. Aí eu pensei para mim, pronto, tudo resolvido. Já tenho a Uhum, certidão de nascimento do meu avô. Tudo resolvido? Não. Por quê? Porque para a cidadania polonesa, somente uma certidão de nascimento não prova que aquele ancestral ele viveu como um polonês. Então, diferente de outras cidadanias, como a portuguesa e a italiana, que a certidão de nascimento seria o essencial, na polonesa, só a certidão de nascimento só prova aquilo que ela se presta a fazer. Então, uhum, prova que ele nasceu na Polônia. Ponto. Acabou por aí. A pessoa pode ter nascido, por exemplo, já usando o contexto de guerra, como na época, que ele nasceu fugindo da guerra. sim. Nasceu em outro país, vamos supor, nasceu na Alemanha. Os pais eram alemães, vieram para a Polônia, a mulher estava grávida, teve o filho na Polônia e nasceu na Polônia. A certidão de nascimento vai dizer que ele tem direito à cidadania polonesa? Não, porque aí Uhum, volta naquela questão do princípio ius sanguinis. Ele nasceu na Polônia, mas ele herda a cidadania dos pais, que sim. eram alemães. Uhum, Então, assim, estou dando um exemplo uhum, meio já radical, né? Quer dizer, ele nasceu fugido. Mas sim. para a cidadania polonesa, outros documentos são necessários. Então, por exemplo, o passaporte, por Uhum, exemplo, tá? Não é uma lista, não vai distinguir. Caderneta militar, ou seja, se a pessoa serviu o exército,
ele é Uhum. muito polonês. Sim. Ele exerceu fortemente a cidadania polonesa, ele Aham. defendeu a pátria polonesa. Uhum. E existem documentos que a gente faz em buscas. Então, por exemplo, listas de residentes é um excelente documento, mas ninguém tem uma lista de residentes do parente em casa. Então, esse é um Sim. documento de posse dos arquivos da Polônia. Uhum. Então, basicamente isso. E, por último, porém não menos importante, eu comentei sobre naturalização. Então, a naturalização vai determinar se a pessoa é um dos critérios de elegibilidade, data de naturalização do ancestral. Então, de acordo com a data da naturalização, a pessoa pode ou não ter perdido a cidadania polonesa. Então, Entendi. precisa de um documento provando a naturalização. Tudo isso a gente orienta como fazer, tá? Uhum. Mas só para pontuar, já finalizando as perguntas em relação à documentação, é isso. Sim. Nascimento, casamento, naturalização e documentos poloneses. Uhum. Eduardo, agora uma pergunta que me surgiu agora. Vamos supor que aí nesse meu processo todo, tá faltando alguma certidão de nascimento de alguém, do avô. Como é que você tem como ajudar nesse ponto de pesquisar essa certidão, de tentar encontrar? Sim, certamente. Vamos supor que o avô chegou, casou com uma brasileira e teve uma filha. Uhum. É, eu vou precisar da certidão de casamento, preferencialmente, tá? Isso é caso a caso. Mas vamos supor que seja o caso Sim. que eu realmente precise da certidão de casamento. O que eu vou fazer? Vou fazer uma busca nos cartórios. Vou fazer busca nos cartórios do Brasil inteiro? Claro que não. Vamos supor que aí agora um caso bem frequente. No meu caso, judeus poloneses descendentes de judeus. Né? Os que foram para São Paulo, por exemplo, se estabeleceram no bairro do Bom Retiro. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar: o seu avô viveu aonde? Ah, viveu no Bom Retiro. Então, eu vou fazer uma busca no cartório de Bom Retiro. Não vou Sim. fazer busca no cartório de Minas Gerais. Não faz sentido. Uhum. Então, Você vai a gente restringindo ali aquele campo de exatamente. busca, né? A gente começa a Uhum. direcionar para onde é mais provável de achar. Entendeu? Sim. Então, a mesma coisa, nascimento, a gente tem que sair buscando. O que eu recomendo é você sair falando com todo mundo da família. Todo mundo da família. Quanto mais pessoas puderem contribuir, melhor. Até porque, como eu falei, muitas das pessoas que poderiam responder já são falecidas. Sim. Mas tem os que estão vivos e falam: ah, mas eu tenho um primo que eu não falo há 20 anos. Casos reais que estou falando, Uhum. tá? Sim, Eu tenho um sim. primo que eu não falo há 20 anos. Ah, tem um primo que mora nos Estados Unidos. Eu tenho um primo que fala com ele. Ah, mas eu não falo com ele há 20 anos. Chegou a hora de vocês se reaproximarem. A cidadania polonesa tem essa função social Uhum. de reaproximar a família. Ah, mas eu sou brigado com ele. Esquece Hora de isso. fazer as Ó, pazes. vamos fazer as pazes. Vamos, quem sabe ele busca a cidadania polonesa dele Uhum. também. Quem Sim. sabe ele tem um documento lá do avô dele, o passaporte guardadinho. Entendeu? Uhum. Então é isso. É informação. É buscar. Eu fico brincando que a cidadania polonesa é que nem brincar de caça ao tesouro. Lembra de caça ao tesouro? Que você uma pista Uhum. leva na outra? Sim, É sim. basicamente isso. Ah, eu achei. Aí sim, a certidão de óbito, por exemplo. Aí, nesse caso, ela pode ser útil. Eu achei uma certidão de óbito e tem lá no rodapé. Ele foi casado no cartório de Tucunduva. Ele foi casado. Uhum. Opa! A certidão de óbito não é obrigatório, mas ela pode ajudar. É Entendeu? um Então, trabalho enfim. de detetive mesmo, né? Você Tenta, vai tipo, pegando as é, pistas e tentando puxar aquele fio ali da meada, né? uma pista leva a outra. É isso mesmo. É Uhum. brincar de caça ao tesouro. Né? Só que aí é isso. É sair procurando informação. O ideal mesmo é a família. Se a família puder ajudar, seria ótimo. Se Sim. não puder ajudar, aí a gente tem outros meios. Né? Uhum. Quem acha que vai falar sobre isso, né? E você até me tinha me comentado, se a gente pode até entrar nesse assunto, você me falou que você tem representantes que fazem essas buscas até mesmo fora do Brasil, né? Na Polônia, na Ucrânia, você mencionou isso para mim. Então, esse é um diferencial também que você consegue oferecer para os seus clientes, para quem precisar dessa assessoria. Se você quiser comentar um pouco sobre isso, porque eu ia te perguntar, linkando com isso, sobre o fato de que assim não é necessário, então a pessoa estar na Polônia ou vir aqui na Polônia. Esse processo todo pode ser feito à distância, porque você oferece esse serviço de busca desses documentos, tanto no Brasil como fora do Brasil também, né?
Exato. Assim, vamos supor que a pessoa não tenha documentos poloneses. Eu diria que é 70% dos casos, sendo bem até conservador. Uhum, Normalmente as pessoas não têm a documentação polonesa. Ah, foi perdida, diz o ancestral queimava por raiva sei lá, não sei o que, joguei fora. Queimava. Então, daí a importância de a gente ter informações e nós temos, vamos supor que eu consegui descobrir que meu avô, ele nasceu em Lublin. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um pesquisador na Polônia, eu sou até suspeito para falar que ele é o melhor que tem, mas ele é muito bom mesmo. Ele é fera, o meu pesquisador. Então, ele vai fazer a busca nos arquivos de Lublin, por exemplo, nesse uhum, exemplo, e em outras instituições que ele acha que vai encontrar os documentos, cartórios. Existe outro mito que ele só busca em cartório. Existem, da mesma forma que existe o Arquivo Nacional aqui no Brasil, existem os arquivos nacionais, arquivos distritais na Polônia. Então, ele vai buscar os documentos nesses arquivos. Existe o mito que tudo foi perdido na guerra, o que não necessariamente é verdade. Então, uhum. a Polônia se preocupou em preservar os documentos e a gente consegue fazer essas buscas. Então, eu tenho um pesquisador que faz isso na Polônia. Existem partes da então Polônia que atualmente pertencem à Ucrânia, à Bielorrússia, Belarus e Lituânia, na época pertenciam à Polônia. Então, vou dar um exemplo. Na Ucrânia tem Lutsk, é, na Bielorrússia Pinsk, e na Lituânia tem Vilno. Então, são partes da Polônia, porque a Polônia ela sofreu muitas mudanças de fronteira. Então, Sim. na época, essas regiões que eu estou dando como exemplo pertenciam à Polônia e atualmente pertencem a outros países. Mas como pertencem Uhum. atualmente a outros países, então existem equipes locais, parceiras nossas, que fazem essas buscas nesses locais. Tem, então, uma equipe que faz pesquisa na Ucrânia, na Bielorrússia, na Lituânia. Então, se a pessoa não tiver os documentos necessários, então nós direcionamos para esses pesquisadores parceiros. Perfeito, então. E, gente, só reforçando aqui com vocês, tá? Eu tô dando uma olhada aqui nos comentários, vocês estão deixando muitas perguntas, então vocês continuem aqui na live, tenham um pouquinho de paciência. A gente tá, assim, fazendo tudo bem otimizado, a gente começou a live por volta aí de 8h10, 8h12, a gente já tratou de vários assuntos, e tem muitas perguntas que vocês estão deixando aqui, mas vocês aguentam aí, que a gente vai só continuar aqui nessa sequência lógica dos assuntos, e no finalzinho da live o Eduardo vai responder todas essas perguntas de vocês que forem possíveis responder aqui na live, que a gente sabe, como ele falou, cada caso é um caso, tem situações que não dá para ser resolvidas assim de pronto, você tem realmente que entrar em contato com ele para ele investigar melhor a situação e o seu caso para te dar uma resposta mais assertiva, tá bom? Mas a gente agradece super a participação de vocês. Se você ainda não nos segue aqui no Instagram, siga os perfis @Guia Brasileira na Polônia e @Passaporte Polonês. E vamos com mais perguntas para a gente é, adquirir o máximo de conhecimento possível com esse expert aqui, que é o Eduardo. Ô, Agora a gente falando, Eduardo. desculpe, Oh, Aline. pode falar. Eu acho que eu não me aprofundei muito no assunto do Arquivo Nacional. O que Sim. acontece? Muitas pessoas não sabem de onde era a família, de onde veio a família na Polônia. Então, vamos supor, a pessoa cumpre os requisitos, certidão de nascimento, casamento, ok, eu tenho tudo isso no Brasil. Uhum. Mas eu não tenho, vamos supor que a pessoa não saiba de onde veio a família. Então, como que ela faz? O melhor caminho é buscar no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional é uma instituição brasileira que guarda os documentos dos imigrantes. Então, vamos supor, Uhum. existia um decreto do Getúlio Vargas que instituiu o que a gente chama de prontuário de estrangeiro. O que é isso? Ele falou, olha, a partir de agora, os imigrantes vão precisar se registrar junto às autoridades brasileiras. Vão ter que se apresentar, falar o nome, filiação, local de origem, etc., e juntando documentos. Toda essa prova documental compõe o prontuário de estrangeiro. Da mesma forma, quando o ancestral iniciava um processo de naturalização para se tornar cidadão brasileiro, isso compunha uma papelada, um conjunto chamado processo de naturalização. Então, o prontuário de estrangeiro e o processo de naturalização ficam no Arquivo Nacional. Eles ficam arquivados no Arquivo Nacional.
Então, é uma fonte riquíssima de informação. Então, se você não tem nenhuma informação, se você não sabe, aí acho que tem gente que perguntou, não sabe quando que o parente saiu da Polônia. Então, no Arquivo Nacional costuma ter essa informação, porque normalmente eles eram perguntados: olha, você reside há quanto tempo no Brasil? Quando chegou ao Brasil? Então, tem lá a data. Então, Perfeito. eu sugiro buscar no Arquivo Nacional. A forma mais eficiente de buscar no Arquivo Nacional é presencialmente. Uhum. Porque tem gente que vai, essa minha colega do pesquisa no Arquivo Nacional, ela vai presencialmente e faz as solicitações, cerca de 2 semanas está com a informação em mãos. Então fica aí a sugestão para obter essas informações adicionais. Eu não sei se acho que eu não comentei. Outro critério muito importante é a data de saída da Polônia. Eu esqueci de falar isso, Ah, desculpa. não, tranquilo, e é muito assunto, né? Mas antes É de muito. você entrar nesse assunto aí, até assim dar um contexto, né, para as pessoas que estão aqui na live, que não têm ainda um conhecimento sobre a história da Polônia, mas a Polônia, ela teve três partições, né? Por três vezes, a Polônia foi, digamos assim, dividida entre a Rússia, a Áustria e a Prússia, né? Então, dependendo aí do período que essa pessoa nasceu, pode ser que ela não tenha nascido, digamos, em solo polonês, mas que dado aquele momento, aquele território estava sob domínio de um outro país, não é isso? É, é assim, existem, ela pode ter nascido, vamos supor, sob o domínio do Império Russo. Uhum, Então, existem, vamos supor, quando o ancestral sai depois de 1920, porque a Polônia obteve a independência, reconquistou a independência em 1918, mas somente em 1920 foram determinadas as fronteiras e criadas as leis. uhum, Então, para todos os efeitos, nós usamos o ano de 1920 como balizador. sim, Então, aqueles que se encontravam em território polonês em 1920 eram considerados automaticamente cidadãos poloneses. Aqueles que saíram da Polônia antes de 1920 não eram considerados cidadãos poloneses porque a Polônia, como Estado, ainda não havia reconquistado a independência. uhum, Não havia, então ela era ou russa, ou húngara, ou austríaca. Então, em alguns documentos a gente encontra nacionalidade russa, nacionalidade austríaca. Então é bem isso que você falou. Vai depender do local, de que domínio, de qual império ele morava, ele residia. Então, assim, a questão do ano de saída é determinante. Então, a primeira pergunta que normalmente eu faço, quer dizer, além de perguntar quem é o ancestral polonês, se é o sim, bisavô, se é o avô, eu pergunto, em que ano saiu da Polônia? Porque isso aí é determinante. Eu tenho quase certeza que alguém vai perguntar isso para mim. Então, se o meu parente saiu da Polônia antes de 1920, eu não tenho direito. Vai depender do caso, varia caso a caso, tá? Mas, logicamente, eu posso dizer, é muito mais complexo, é muito mais sim, complicado, mas não é impossível, uhum, tá? Agora, o que eu posso te falar é o seguinte, saindo da Polônia antes de 1920 e teve um filho, vamos supor, vou dar um exemplo, o bisavô polonês saiu da Polônia antes de 1920 e teve um filho, vamos supor que seja o avô. Esse avô nasceu em 1910, perdeu a cidadania polonesa. uhum, Ponto. Não há o que discutir. sim, Ancestral direto, tá? Não é uhum, tio-avô, porque o tio-avô não é ancestral direto. Então é em linha reta. sim, Linha reta. Então vamos supor, trisavô, tá? Trisavô saiu da Polônia em 1890. Chegou ao Brasil, teve a bisavó. aham, Bisavó nasceu em 1901, perdeu a cidadania. uhum, Ou então, saiu da Polônia em 1915, o bisavô. Aí teve o avô em 1925, aí já é outro cenário. É outro sim, cenário. entendi. Uhum, Aí eu posso afirmar, ele não perdeu por ter nascido na Polônia, fora da Polônia antes de 1920. uhum, Entendeu? entendi. Ficou claro. Uhum, Tá? Então, entendi. assim, o ano de migração é importante, mas tem que sempre analisar junto com a data de nascimento da geração seguinte, Uhum, do ancestral em linha reta. entendi. É complexo, mas assim, a boa notícia, gente, é que essa live vai ficar gravada. Nós vamos, assim que encerrar a live, eu vou postar aqui no Instagram. E aí você pode escutar isso aqui quantas vezes você quiser.
E assim, você está encontrando informações valiosas que tanto eu como o Eduardo estamos disponibilizando aqui gratuitamente para vocês. Então, terminou a live, ficou algum ponto que você não entendeu? Deixa sua pergunta aqui nos comentários, você pode assistir novamente. A gente vai compartilhar também no nosso canal do YouTube, então você já aproveita e já se inscreve lá também no nosso canal. E se você não nos segue ainda, lembra de nos seguir, Guia Brasileira na Polônia, se você quiser vir aqui na Polônia descobrir esse país incrível, e passaporte polonês. E Eduardo, deixar aqui um comentário para você. A Nice, ela fez aqui um elogio para você, tá? Ela disse que encaminhou a documentação dos avós dela para você e que em exato 12 meses ela recebeu a cidadania polonesa através aí da sua assessoria. Então já fica aí essa prova social para vocês que estão nos assistindo. Se você tem dúvidas ainda, tinha dúvidas se contratava ou não Eduardo, você fica aí com esse relato da Nice, né? Que em 12 meses ela conseguiu obter o processo dela de cidadania aqui com o Eduardo. Então aí fica tranquilo que você está em boas mãos. É, Valeu, Nisso. Grande abraço aí. Obrigado pela recomendação aí. E aí vocês vão deixando aí as perguntas nos comentários, que no finalzinho a gente vai responder tudo, tá? Agora deixa eu ver aqui, porque se ficou mais alguma coisa que a gente tinha que perguntar aqui nesse bloco falando de documentação. Mas agora acho que a gente já encerrou tudo, assim. Agora vamos falar da parte boa, né? Quais são os benefícios de se ter um passaporte polonês, Eduardo? Você pode nos elencar algumas coisas, algumas vantagens? Você, como a Polônia, ela pertence à União Europeia, então, você com a cidadania polonesa, você é um cidadão europeu. E com isso, você tem todos os benefícios de qualquer cidadão nascido na União Europeia. Então, livre permanência em qualquer país da União Europeia. Você tem acesso ao sistema de saúde da Polônia. E aí vai, questões sociais, contribuição para planos de aposentadoria, universidades. Então, muita gente me procura porque tem oportunidade de estudar em universidade na Europa. Às vezes paga um valor assim irrisório. Tem casos Uhum. que não pagam nada. Então, questão de estudo é uma excelente oportunidade. E o que muita gente não sabe é que com o passaporte polonês você fica isento de visto de turista para os Estados Unidos. Nossa, isso, Então, isso é um diferencial, né? é, Isso é uma vantagem enorme. ainda mais agora que está mais complicado de tirar visto Uhum. americano, Sim. então com visto, com o passaporte polonês, você não tem essa chance de ser negado, porque como a Polônia tem esse acordo com os Estados Unidos, chama-se Visa Waiver Program, VWP. Então é um dos países que tem esse acordo de isenção de visto. Então, muitas Uhum. pessoas visam um passaporte polonês, tiram o passaporte, a cidadania polonesa, mas visando a entrada nos Estados Unidos. Ainda em relação aos Estados Unidos, a pessoa pode morar nos Estados Unidos como investidor. Como que funciona Se isso? tiver o passaporte polonês, né? Se tiver Nossa, o que passaporte polonês. vantagem. Uhum. Vamos E, supor, Eduardo, só uma dúvida. No caso que né, eu já não tenho essa vantagem de ter ascendência polonesa. Mas no meu caso, que for pedir futuramente por naturalização, esse passaporte também seria a mesma coisa. É independente do tipo de como eu obtive essa cidadania, né? sim, sim, você é cidadã polonesa, aí a Uhum. forma de aquisição é Sim, independente, sim, tá? perfeito. No caso, seria por pena, tá? Então, eu estava falando sobre a permanência. Então, a pessoa, vamos supor, existe um visto de investidor, chama-se visto E2, Uhum. com cerca de US$ 150 mil, e, logicamente, existem alguns critérios, a pessoa pode aplicar para esse tipo de visto. Então, ela cria uma empresa, cria um negócio nos Estados Unidos, ela pode morar lá. Em contrapartida, o passaporte brasileiro, o mínimo é US$ 1 milhão para Nossa, conseguir. Então, US$ 150 mil, mais ou menos, em relação a US$ 1 milhão, tem uma grande com diferença. certeza. Muita diferença. É. Muita diferença. Então, o que mais? Acho que é isso. Vantagem, tem muitas vantagens. A Uhum. gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre vantagens. Sim, verdade. E aí, pegando aqui um ponto, sobre passaporte, as vantagens, né? Se você que está nos ouvindo aqui nessa live deseja conhecer a Polônia, fique sabendo que o passaporte brasileiro é aceito aqui na Polônia. Então, você, como turista, pode permanecer na Polônia por até 3 meses, né? Até 180 dias.
Então, para você vir turistar, vir conhecer a Polônia, você não precisa de visto, basta que você tenha o seu passaporte válido, né? E alguns outros requisitos que são obrigatórios para qualquer viagem internacional, como seguro viagem, você ter a comprovação da sua passagem de volta, hospedagem, né? Mas não precisa de visto, então é super fácil você vir aqui conhecer a Polônia. E também uma vantagem da Polônia é a moeda, né? Apesar da Polônia fazer parte da União Europeia, a Polônia não adota o euro como moeda local. A moeda é o zloty, uma paridade muito próxima com o real. Acho que hoje está mais ou menos 1,50. Então, você precisa de R$ 1,50 para comprar um zloty. Então, comparado a outros destinos da Europa, a Polônia é um país acessivelmente financeiro para você viajar para cá e descobrir as maravilhas que tem aqui nesse país. Mas vamos então aqui para o nosso próximo bloco de perguntas, que seria, né? Vamos agora falar do que interessa, que é dinheiro, Eduardo. Qual é o custo, que é envolvido nesse processo? A gente já sabe da sua eficiência, que você comprovou aí com mais de 1.700 casos de sucesso, então você sabe o que você está fazendo. Mas você podia falar para a gente já entendeu que, claro, cada caso é um caso. Se uma pessoa necessita da sua assessoria que já tem todos os documentos em mão, muito provavelmente vai sair mais barato do que aquela pessoa que não sabe sequer onde que o seu avô nasceu na Polônia. Vai precisar solicitar mais documentos, requerer essa busca, né, dos seus pesquisadores. Mas assim, tem como você dar para a gente pelo menos uma média de quanto que custa esse processo para obter a cidadania polonesa? Olha, assim, como você bem disse, cada caso é um caso. Então, fica até complicado passar um valor aqui, porque aí, Uhum, às vezes, a pessoa vem me procurar e fala, poxa, é totalmente diferente do que você me passou. Envolve buscas na Polônia é um valor, buscas na Ucrânia é outro valor. A cidadania também pode variar de acordo com o número de solicitantes. Então, o que eu recomendo é que me procurem e aí a gente vê o valor assim, certinho para o caso dela. uhum, E aí é isso. A gente tudo tem conversa, né? Não tem problema, sim. não. E uma pergunta que me surgiu agora, assim, se vamos supor que eu tenho a ascendência polonesa, se eu sozinha der entrada nesse processo, tem alguma diferença de preço se eu e mais 5 pessoas da minha família solicitar o processo com você? Tem Sempre alguma tem. diferença nesse preço? Fica mais barato se a gente solicitar em conjunto? Como que funciona isso? Fica, eu sou super tranquilo, tá? Então, certamente eu vou dar, a gente conversa, dá descontinho, sem problema. Eu sou de origem judaica, então a gente é tudo, a gente chama de, fazemos qualquer negócio, né? Aham, Geschäft, né? A gente chama, né? Mas a gente conversa, porque a ideia aqui é poder ajudar, entendeu? Poder ajudar sim. aquela pessoa, se a pessoa tem mais dificuldade, então é tudo conversado, não tem problema não. Então, você que está aí nos ouvindo aqui na nossa live, e você tem, imagina assim, tem uma ideia, eu acho que eu tenho direito, entre em contato com o Eduardo, que ele já se demonstrou aí, tanto como um profissional de excelência, como também uma pessoa aberta a negociar aí os valores, né, e analisar cada caso, como ele falou aqui. E, mais uma vez, agradecendo aqui a vocês, porque a gente sabe que hoje em dia o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. E nós termos aqui, Eduardo, agora já 30 pessoas, né, ao mesmo tempo aqui assistindo essa live, em pleno domingo, que normalmente as pessoas querem descansar, querem sair, querem curtir aí o dia de descanso. E vocês estão aqui nos honrando com o tempo de vocês, então nós agradecemos muito mesmo a atenção de vocês. Se você não nos segue ainda, siga lá, @passaporte polonês e @guia brasileira na Polônia. Agora vamos aqui entrar no nosso momento de responder as perguntas que vocês me mandaram nas caixinhas de pergunta, agora aqui nos comentários que vocês deixaram durante a live. Vamos aqui procurando aqui esses comentários. Se o Eduardo tiver algum aviso aí, que eu sei que ele tem uma novidade para contar para a gente, então, aproveite aí enquanto eu estou lendo aqui os comentários para a gente ver essas perguntas. Conta para a gente aí, Eduardo, em primeira mão, essa novidade que você vai em breve lançar aí na sua empresa. A gente está lançando em breve um novo site totalmente reformulado e global. Então, a ideia é poder atender o público globalmente, porque, como eu falei, não existe limitação de onde a pessoa mora. A pessoa não precisa ir à Polônia para Uhum. dar entrada. Então, eu consigo atender pessoas do mundo inteiro e de outras línguas. Então, a ideia eu vou lançar em breve o site
deixa eu lá logo falar. Vai ser o Euroways que a gente vai lançar e a ideia é poder abranger pessoas que falem inglês, espanhol. Tem muito descendente de polonês que foi para a Argentina, México, etc. Sim. Então, a ideia é poder atender pessoas que falem não só português. Logicamente, eu vou continuar atendendo quem fale português, tem o maior carinho, mas a ideia do novo site é poder abranger todo mundo e também tem parcerias com outras cidadanias também. Tem italiana, portuguesa, então é uma forma de poder acolher a todos que querem tirar a sua cidadania europeia. É Perfeito, bem então, Eduardo. isso. Parabéns aí pela sua essa expansão e isso dá mais segurança para que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo possa contratar seus serviços, né? Porque é uma empresa que oferece serviços globais, a gente entende que é uma empresa que tem uma solidez, tem um reconhecimento, já tem uma vivência no mercado, então isso tudo passa mais segurança na hora do cliente entrar em contato e contratar os serviços, né? Agora vamos começar aqui com a primeira pergunta. Essa aqui eu até vou responder para você ver que eu prestei atenção aqui, que eu aprendi com você. A Cláudia, ela colocou assim, o sobrenome Buzak, acho que é polonês do meu avô. Então, o Eduardo explicou aqui para a gente que nem sempre, né, não é só porque tem o sobrenome polonês que vai ter direito à cidadania polonesa. Tem que analisar qual o período que essa pessoa saiu da Polônia, analisar todos os documentos, cada caso é um caso. Então, Cláudia, se você tem esse desejo de investigar melhor, quando terminar aqui a live, você manda mensagem para o Eduardo, para ele entrar em contato com você e analisar a sua situação, tá? Mas respondendo de forma geral, tendo o nome polonês não é o suficiente de garantia de que aquela pessoa tenha a cidadania e que possa passar esse direito para você. É isso, Eduardo? Perfeito. Perfeito e complementando. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa não tem o sobrenome polonês, ela pode, nada impede dela conseguir a cidadania polonesa porque ela cumpre os critérios, tem um ancestral polonês. Uhum, Mas vamos supor, a mãe casou e perdeu o sobrenome polonês. É o meu caso, tá? uhum. Então, a minha mãe casou, perdeu o sobrenome, tirou o sobrenome polonês dela, porque ela achava que era complicado o sobrenome polonês. Aí ela aproveitou que casou e resolveu um problema dela. Então, a comprovação do vínculo é feita pelas certidões de nascimento de casamento que eu comentei. Uhum. Então, aí sim que vai provar o vínculo. Sim. E falando desse nome, eu atendi recente uma família que tem ascendência polonesa, e eles estavam me falando que acho que é um problema muito comum também, né? Quando os estrangeiros, de forma geral, chegavam no Brasil, então a gente tem que considerar que o alfabeto polonês é diferente do alfabeto brasileiro, né, do português. Então, às vezes, as pessoas, quando iam se registrar em algum lugar, vamos supor, falavam um sobrenome Mihawk. Ninguém sabia como era que se escrevia Mihawk, então, a pessoa que estava notificando escrevia, sei lá, Miraruki, porque era da forma que aquela pessoa entendia que deveria ser escrito. Então, tem essa dificuldade também por conta desses nomes que vão variando, mas assim, vocês entrem em contato com o Eduardo que ele vai resolver para vocês. Deixa eu Agora, já. a Deixa eu próxima já. pergunta aqui, Eduardo, você Tá vai bom. falando que eu vou dando uma olhada aqui. Bom, Pode complementar. é assim, o processo é feito diretamente na Polônia. A gente vai submeter o processo na Polônia e vai ter uma pessoa lá no escritório de cidadanias, que é o nome em português, né? Ele vai analisar essas questões. Então, vai pegar a Uhum, documentação polonesa, Mihawk, escrito com M-I-C-H, outra M-I-R-R-A-U. Se o funcionário que analisar o processo achar que batem as informações, tudo bem. Ou então ele pode pedir algum tipo de complementação da documentação. Então, cada caso é um caso mesmo, né? sim. Mas, assim, o que eu posso adiantar quando é uma mudança pequena, aí dificilmente eles encrencam, entendeu? Uhum. Então, vamos supor, no polonês não existe a letra V no alfabeto. E quando chegava aqui, trocava para V. Então, Sim, vamos supor, o W virava V, né? por exemplo, Weinberg, W-A-J-N, e aqui o V-A, entendeu? Aí a pessoa, pô, peraí, cara crachá. Isso aqui é a mesma pessoa, entendeu? Agora tem uns Uhum, casos que são bem complicadinhos, sim. que a pessoa mudou. Tem uns casos que você precisa de documentação complementar. Então, cada caso é um caso, é isso mesmo, não tem Uhum, receita de bolo. verdade. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Cleaver, acho que é só o nome do usuário, né? Cleaver perguntou: Meu tataravô veio da Polônia por volta de 1880. Gostaria de saber
se é possível ter a cidadania polonesa. Eu vou responder que é para o Eduardo me contratar como assistente dele. Depende. Pode ser sim que você tenha direito, mas vai ser um caso um pouco mais complicado dessas pessoas que saíram antes de 1920, né? Como o Eduardo falou, a Polônia reconquistou a independência em 1918, mas as leis, né, se tornaram sólidas, digamos assim, a partir de 1920. Então, Cleaver, entre em contato também com o Eduardo para ele analisar seu caso, se é possível você ter essa esse passaporte polonês. E muita gente colocou aqui, viu, Eduardo? Obrigada. Estive na Polônia, a Polônia é maravilhosa, então muito obrigada aí que vocês deixaram esses comentários aqui pra gente, né? Muita gente falando, a Elaine, meu sonho é morar na Polônia. Então, Elaine, enquanto você não vem morar na Polônia, você segue meu perfil, @guia brasileira na Polônia. Você vai conhecer a Polônia aí no conforto do seu sofá. Sem você sair de casa, você já vai conhecer aqui a Polônia. Essa pergunta, Eduardo, eu não lembro se a gente chegou a falar. Nicolai perguntou: tem limite de geração para ter nacionalidade? Por exemplo, quem é tataraneto também tem direito? Ótima pergunta. Não existe limite de geração, mas existem os critérios que a gente comentou hoje. Data de imigração, questão de casamento civil, data de nascimento dos filhos. Então, o simples critério de limite de geração não vai impedir da pessoa ter a cidadania polonesa, mas tem que ser analisado junto com os outros critérios. Uhum, perfeito, então. Acho que Aqui o a meu pergunta dela, querido. porque tem cidadania, se não me engano, a portuguesa vai só ter terceira geração. Acho que é por isso que Uhum, está com essa dúvida. sim, Tá? Mas sim, polonesa não existe, não. perfeito, então. É, deixa eu ver aqui. Ai, vocês têm paciência aí, gente, porque a gente mexendo aqui no celular ao mesmo tempo é difícil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Anice, né, que a gente já falou, que ela parabenizou aí o Eduardo por ser esse profissional de excelência. Deixa eu ver mais. Essa aqui é a pergunta que a gente já passou. Enquanto isso, Eduardo, tem um ponto importante, né? O que que significa a carta polaca? A gente não Carta falou sobre polaca. isso, né? A Cris Nardelli perguntou isso. Enquanto você explica aí pra gente o que que é essa carta polaca, eu vou dando uma olhada se tem mais alguma pergunta aqui pra gente responder. Maravilha. Boa. Carta polaca, a pessoa pode adquirir a cidadania polonesa nesses casos em que ela não é elegível por ancestralidade, por ascendência. Então, ela tem um processo, né, tem uma questão com o consulado, ela mora por um ano na Polônia, Uhum. vai ter que ter uma certa proficiência no idioma polonês, e aí sim, ela morando um ano, ela tem direito a adquirir a cidadania polonesa. Não é minha especialidade, tá? Então, o que eu sei sobre carta polaca é isso. Ela tem a chance de adquirir a cidadania polonesa, mas tem essa questão. Eu sei que ela tem que morar pelo menos um ano na Polônia e saber falar polonês, e tem uma questão, uma entrevista no consulado, tem uns documentos que tem que mostrar. Então, no caso da carta polaca, é mais via consulado mesmo. Sim, entendi. Então, se mais alguém tiver essa dúvida sobre carta polaca, vocês mandam um direct para mim, que aí, dependendo se for uma quantidade relevante de pessoas que queiram saber sobre isso, eu vou procurar algum especialista nesse assunto para trazer mais informações aqui para vocês, tá? Deixa eu ver, Nayara tá pegando as dicas para tirar a cidadania italiana. Então, o Eduardo já falou aí que vai também fazer esse serviço, então vocês entrem em contato com ele. É, deixa eu ver quem mais que estava por aqui. Meu avô materno, deixa eu ver. Meu avô materno chegou ao Brasil antes de 1920. Tenho documentos comprovando. Seria possível minha filha morar por um ano na Polônia. A gente já falou esse ponto, né? Vai depender, cada caso é um caso. É possível sim que você tenha direito a isso. É, última pergunta, Eduardo. A gente fechar aqui a nossa live em uma hora, que foi assim, uma hora de conteúdo de ouro aqui, que se vocês fossem pesquisar essas informações, vocês iam gastar muito tempo, não ia ter garantia de que as informações eram confiáveis. Então, valorize aqui essa entrega que a gente está dando, siga os nossos perfis, @guia brasileira na Polônia e @passaporte polonês. A última pergunta aqui para o Eduardo seria: qual o tempo que demora todo esse processo para ter essa cidadania? Ótima pergunta, ótima pergunta. Ultimamente, tem levado de um ano a um ano e meio,
podendo se estender eventualmente, mas na prática tem levado isso. Aí existem uns casos, por exemplo, vamos supor que a pessoa conseguiu a cidadania e quer fazer para os filhos. A pessoa me pergunta, mas aí é mais rápido. Qual é o prazo? 1 ano e meio. Ué, mas espera aí, eu já consegui, vai levar isso tudo? Sim, por quê? Porque o que leva tempo é a pessoa chegar na vez dela para ter o processo analisado. Porque existe uma fila. A pessoa dá entrada, então tem uma fila de processos na frente, pessoas na frente dela, até o funcionário analisar o processo dela. Essa fila tem sido mais ou menos de 1 ano e 2 meses. Só para você ter uma ideia, agora estão analisando processos que deram entrada em janeiro de 24. Ou seja, se você deu entrada no seu processo, vamos supor, em fevereiro, março de 24, nada aconteceu com o seu processo. Ele está quietinho ali, parado, até chegar a vez dele ser analisado. Então, infelizmente. Agora, vamos supor, a pessoa já conseguiu a cidadania e quer fazer para os filhos. Na hora que pegar o processo para analisar, a tendência é ser rápida, porque já conseguiu a cidadania, no jargão, abriu a porteira. Sim. Então, abriu a porteira para a família, todo mundo vai no embalo. Fica mais fácil, Vai a né? rebote. Não, além de ficar mais fácil, é certo sair, entendeu? Não existe aquela dúvida, será que vão aprovar? Não. Se tudo tiver certinho, os critérios de elegibilidade, nascimento, casamento, tiver tudo certinho e a pessoa, conseguiu a cidadania, é certo sair. Só que continua levando esse prazo de 1 ano e meio por causa dessa questão da fila. É muito processo para ser analisado, porque a cidadania polonesa, as pessoas aumentou muito o interesse e tem o número de funcionários não aumentou. Então, Sim. tem essa questão, tem um prazo aí para ser analisado. Então, é isso. Mas quando costuma ser rápido, é coisa de 11 meses, muito rápido, 11 meses. Como 11 a meses Miss de 1 ano. comentou, né, que o dela em 12 meses ela já tinha recebido, né? Então foi É, um tempo bem favorável. sim. Doutora Franciane de Carvalho, você não leu a caixinha, hein? Se você deixou alguma pergunta na caixinha, com toda certeza foi colocada aqui durante a live. Caso você não tenha entrado no começo da live, você pode assistir a live novamente, que ela vai ficar gravada. Mas você pode deixar aí novamente, Franciane, a sua pergunta aqui nos comentários, tá? Então, se você ainda estiver online aí, deixa a sua pergunta. O que que você gostaria que a gente esclarecesse para você, que nós iremos responder. Mas ela já colocou que alguma pergunta Eduardo já começou a trabalhar com casos antes de 1918. O Eduardo pode comentar aí, mas ele já falou sobre isso também, né? Mas se quiser Olha, eu relembrar não, aí, Eduardo. eu não sou uma pessoa intransigente, tá? Eu não sou uma pessoa intransigente. Se a pessoa me procurar dizendo que veio antes de 1920, eu vou atender com o maior prazer. Só que, pela aquela questão da falta de informação, é difícil a gente conseguir dar uma continuidade. Normalmente as pessoas têm pouca informação. Então eu vou Uhum. tentando orientar na medida do possível. Mas assim, ou quando. Aí eu pergunto, eu faço as perguntas, normalmente a pessoa não sabe responder. Então, assim, eu tento ajudar, eu tento atender a todo mundo, mas, sim, devido à falta de informação, fica muito complicado. Sim. Então é importante isso, ô Franciane. Você pode entrar aí em contato com o Eduardo, mas reúna o máximo de informações possíveis, né? Como eu já mencionei aqui, a live vai ficar gravada, assim, a gente encerrando, já vou postar aqui no Instagram. Então você dá uma olhada nessa live, assiste ela desde o comecinho, que o Eduardo assim entregou muita informação de ouro aqui pra gente e com certeza vai poder te ajudar a esclarecer aí as suas dúvidas. Tá? Você tem mais algum recado aí importante para dar para a gente, Eduardo, antes da gente se despedir aqui? Quem quiser falar comigo, pode me procurar. Eu posso divulgar celular, É, WhatsApp? eu acho que se for o seu profissional, sim, é bom divulgar, porque a gente tem. As pessoas já entram em contato com você de forma mais rápida, né? Tá, é o 21 999 14 5732. E, mas o melhor mesmo é a pessoa entrar no meu site, passaportepolonês.com.br. Logo que ela entrar, tem um botão assim, solicite análise gratuita. A pessoa preenche, Perfeito. é um formuláriozinho que a pessoa informa o básico, tipo, quem é Uhum, o parente polonês, quanto saiu da Polônia,
aí depois de 1920, antes de 1920, ou não sei. E, e com base nisso, já direciona. Se a pessoa puder preencher por esse, por esse, por esse acesso, é melhor, que eu já pego o negócio já mastigado. Né? Uhum. Seja ou no passaporte polonês, ou quando lançar o site, vai ter alguma coisa parecida. Solicite análise gratuita, ou algo parecido. Então, se essa live estiver gravada e já tiver um novo site, vai ser alguma coisa bem de imediato, logo na cara, Sim. assim, para analisar o caso Tá, dela. então, Eduardo, repete aí, por favor, o número do seu telefone de contato e o seu site para que as pessoas possam anotar. Você fala e repete umas duas vezes para a 20 pessoa ter tempo de é pegar o o papel e caneta e anotar. mais 55, né, de Brasil, né, mais 5521 99914 5732. Mais 5521 99914 5732. E o site é o passaportepolonês.com.br. Ou Beleza. o meu e-mail é contato@passaportepolonês.com.br, tudo junto, tá? É isso. Perfeito. E vamos colocar também essas informações na legenda aqui da live. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, por terem participado com a gente, mandado suas perguntas, deixado seus elogios. E a gente se vê no último domingo de março, que vai ser mais uma live aí com outro especialista, para a gente falar aí sempre de temas pertinentes que podem ajudar vocês. Então, siga os nossos perfis. Principalmente, fique atento que agora, a partir de hoje, a cada 15 dias, nós vamos ter uma live, sempre trazendo um especialista em algum assunto que é relevante para você que acompanha aqui o perfil @Guia Brasileira na Polônia. Então, a gente te espera. Fiquem de olho e já vou postar aqui a live para vocês assistirem novamente, encaminhem para os seus amigos e a gente espera vocês aqui na Polônia. Um abraço para vocês, muito obrigada, Eduardo, pelo seu tempo. Parabéns por esse Agradeço. trabalho maravilhoso que você tem feito em ajudar tantas famílias e estou à disposição para quando você vier aqui na Polônia a gente descobrir aí esse país incrível juntos. É um prazer, obrigado pelo convite, tá? E desejo sucesso a você, a todo mundo que está aqui assistindo, que vocês possam realizar seus sonhos e conseguir a sua tão sonhada cidadania polonesa. É isso, gente. Obrigada, uma ótima semana para vocês e a gente se encontra no dia 30 de março para mais uma live. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Eduardo. Tchau, até logo.